Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Isware Podcast. É uma alegria ter vocês aqui no nosso podcast voltado para empresários de Franca e região. Hoje a gente está recebendo um grande empresário aqui de Franca, inclusive, além de ser um grande empresário, também é um ser humano maravilhoso. Vocês vão poder conhecer um pouquinho aqui a história dele e ver que o empreendedorismo não está voltado só para um ganho pessoal, mas também para um lado social, e você vai conhecer um pouquinho como a gente pode utilizar as nossas capacidades, o nosso intelecto, a nossa inteligência e beneficiar muitas pessoas. E eu já quero aqui de antemão pedir para você que está chegando aqui no Isware Podcast, você que é um novo, se inscrever no nosso canal, também inclusive curtir este vídeo, já deixar seu like aí que fortalece bastante o nosso trabalho. E para você que não é inscrito, você que também queira deixar sugestão, convido você também lá no nosso Instagram do Isware Podcast e conferir um pouquinho já os outros convidados que passaram. Temos lá inclusive cortes selecionados de trechos e momentos excepcionais das participações dos nossos convidados. E antes de tudo também aqui eu quero fazer menção do grande parceiro nosso, que é a Bart Gestão Tributária, uma empresa especializada aí em inteligência tributária, onde ela consegue inclusive atuar de uma forma muito ampla, concisa e de forma certeira em todo o âmbito do cenário tributário, dos impostos das empresas, dando uma visão ampla de como você pode otimizar, como você pode realmente pagar os seus impostos de forma corretamente. Eu quero fazer menção, inclusive, como sempre aqui, ao nosso CEO da Bart Gestão Tributária, o Plínio Reis, que está à frente dessa empresa, que é uma empresa francana, e vou te dizer, já falando aqui para o nosso convidado, Franca realmente tem empresas excepcionais que fazem serviços e prestação de serviços que a gente fica assim impressionado como a execução desses trabalhos são muito bem feitas. E eu já quero inclusive falar dele, que também tem uma empresa que é excepcional em Franca, que trabalha com sistemas inclusive, que é a CHB. Mário Arias, seja bem-vindo ao Isware Podcast. Agradeço você por aceitar o nosso convite, Mário. Muito obrigado, Josué. Muito obrigado aos amigos internautas aí que nos acompanham. É um prazer estar aqui com você. Vamos lá, Mário, para não esquecer aqui, eu disse para vocês que ele é um ser humano incrível. A gente vai pontuar um pouquinho aqui quais são as empresas que, inclusive, o Mário está à frente hoje. Hoje ele é sócio-diretor da CHB Sistema, também da Caulis Incorporadora, sócio-diretor. Ele também é presidente do nosso Hospital Allan Kardec, Hospital Psiquiátrico de Franca, e também é o presidente também do Centro Hospitalar Santa Giana, que é um grande empreendimento que foi realmente lançado em Franca recentemente. Recentemente, assim, desde 2004, né? Mas conseguiu avançar, inclusive, na gestão do próprio Mário. E aí a gente já viu aqui que tem um leque grande de vários segmentos para abordar com o Mário, mas eu quero começar com você aqui, Mário, falando um pouquinho sobre os seus valores, né? A sua infância, um pouquinho. Pontua pra gente aqui, o Mário é francano, não francano? Como foi a sua origem aí? Então, eu sou francano, né? Sou filho de um comerciante, um pequeno comerciante, uma costureira de roupas. Então, tive uma origem bastante humilde. Tive a felicidade de estudar a minha vida inteira no Pestalozzi, né? A quem eu atribuo os valores que eu trago hoje, juntamente com a educação que eu tive na minha família. Uma família de 6 irmãos. Então, a gente veio crescendo aí, né, a partir de Franca, aí, construindo a nossa história devagarzinho. Realmente. A gente vê, Mário, já pontuando já a questão sobre empresas, que o assunto é voltado para empreendedores mesmo. Franca, ela tem um leque de empresas muito familiares, né? A gente vê que são empresas familiares que os valores se perpetuam após geração, né? E eu queria saber com você, assim, como que foi, assim, o que você formou, no que você foi formado, como que foi a sua formação? Eu sou um autodidata, né? Eu comecei a programar computadores muito cedo, com 14 anos. Depois, posteriormente, eu me formei na Universidade de Franca, em Tecnologia da Informação. Uhum. Fiz pós-graduação na mesma universidade em Análise de Sistemas e depois fiz pós-graduação também aqui na Unifacef, em Gestão Empresarial. Uhum. Então, essa é a minha formação acadêmica. Bom, você começou com a tecnologia, falou, eu preciso entender da gestão para como fazer isso aqui virar um negócio. Perfeitamente, foi esse o caminho. Muito bom, muito bom. E como que foi a visão sua, assim, da tecnologia? A gente sabe que sistemas lá atrás começaram a dominar, vamos dizer, do século 2000 para frente, tiveram ter um impacto, vamos dizer, na indústria. Vamos colocar aqui essa disrupção que teve de 2000 para cá. Muita gente não acreditava que várias operações pudessem ser feitas por computadores e tudo mais. Como que foi a sua visão, o seu olhar do ano 2000 para frente? Como que foi esse impacto? Então, nós começamos antes, né? Começamos fazendo um curso de Basic, isso foi lá por volta de 85, né? Um curso na CIF, para você ter uma ideia. Eles trouxeram essa linguagem Basic para cá e aí foi o meu primeiro contato com programação de computador. Depois a gente partiu para COBOL, que era uma linguagem comercial muito
muito difundida naquela época, estava começando ali a microinformática, não é? Sim. Porque nós tínhamos já a informática, grandes mainframes, grandes máquinas, Sim. e aí começava a microinformática, foi aí que nós nos inserimos. Então a gente costuma brincar que a gente estava no lugar certo na hora certa, né? Trabalhando com tecnologia. E as coisas foram acontecendo, nós trabalhamos muito tempo sem internet, sem nada, não tinha conexão. Então tudo era muito difícil, né? Tudo era por telefone, presencial nas empresas. Os computadores, né? Um PC que a gente paga hoje R$2.000, aí custava $25.000 na época. Então não tínhamos condição de ter um computador, trabalhávamos nas empresas. Então, na época era uma novidade aquilo, né? Era uma novidade, né? Então a gente foi trabalhando aí nessas empresas e aí depois as coisas foram se modificando aí na década ali por volta do ano 2000 e alguma coisa, vem a internet, começa a comunicação, você poder fazer trabalhos remotos, né? E a coisa foi acontecendo nessa velocidade que a gente vê aí, né? Exato. E aí a dificuldade é acompanhar isso aí tudo, né? Esse é o grande desafio. Esse é o cenário que hoje, lá atrás, tinha um certo ritmo que hoje, inclusive o próprio José Salib Neto, né, que é um dos pioneiros sobre disrupção no Brasil, que falava muito sobre esse tema, ele falava que lá naquele início era uma questão de uma tecnologia mudar a cada 3 anos. Hoje a cada 6 meses. Exato. Se tiver menos, né? Se já não tiver no cenário, menos. E qual que foi a visão sua para um nível de negócio? Como que foi essa questão de implementar sistemas e como que você conseguiu ter um olhar para as empresas? Porque são sistemas e são serviços. Se são serviços, você precisa olhar qual que vai ser a aplicação para as empresas desses serviços. Como que foi esse olhar seu? Então, isso foi acontecendo ao longo do tempo, não é? Porque nós começamos ali com um leque aí de 3, 4 sistemas, que é o que acontecia na microinformática naquela época. Era contabilidade, folha de pagamento, livros fiscais e um pequeno financeiro ali. Então, era um conjunto pequeno. E aí, a partir disso, as coisas foram se ampliando. Então, com a popularização da microinformática, ficou mais fácil as empresas adquirirem computadores também, nós fomos tendo a possibilidade de criar outros sistemas. Então, estoque, compras, e aí foi até chegar no ponto de hoje que nós estamos totalmente conectados, né? Não só dentro das questões operacionais da empresa, mas também nas questões fora, com os mobiles, né? Então, todo mundo hoje com o seu celular lança pedido, aprova compra, vê fluxo de caixa. Então, quer dizer, isso foi acontecendo paulatinamente. Com relação às empresas, a nossa empresa, por exemplo, também era um momento diferente, não é? Porque hoje, quando você fala numa startup, por exemplo, quando um garoto se lança para montar uma startup, ele já tem business plan, ele já tem todo um arsenal de ferramentas disponível na internet e empresas que o auxiliam, as aceleradoras de startup, os investidores anjo. Isso não tinha na nossa época, né? Então era no peito, moço. Era na garra. Era na garra. A gente tinha que vir aprendendo com o tempo, né? E como a gente tinha que programar computador, a gente fazia programação e aprendia administração em paralelo, né? Porque de origem, tanto eu como meu sócio somos técnicos, né? Sim. Somos desenvolvedores de sistema. Então a questão da gestão, vocês foram adquirindo e atribuindo ela no passar da operação. Eu sempre tive uma queda para a questão de gestão, né? Uma coisa meio de família. Todos os meus irmãos trabalharam com administração de empresa em algum momento da sua vida. Então eu já venho vendo isso desde muito cedo. Então tinha esta queda, mas o aprender a fazer isso, prática, né? A prática, a criar planejamento estratégico, isso veio um pouco depois de que a empresa estava rodando, né? Então a técnica primeiro e a administração veio um pouco depois. Veio depois. É aquilo, né? O conceito e depois a prática, né? O conceito foi bem assim. E hoje, o que a CHB ela diretamente consegue agregar para uma empresa? E quais são hoje um sistema que vocês oferecem? O que ele agrega para as empresas? Que tipo de empresas? Nós trabalhamos hoje com 2 segmentos. Os segmentos são 3, na verdade, né? O segmento sucroalcooleiro, que está dentro do agronegócio, que nós atendemos usinas de açúcar e álcool no Brasil inteiro. Dentro do agronegócio, nós atendemos produtores rurais de qualquer porte, também no Brasil inteiro. E no setor calçadista. Nós temos grandes clientes dentro do setor calçadista, também atendendo a todos os processos. Esses 3 segmentos que hoje são o foco da CHB, nós atendemos desde a parte de administração, folha de pagamento, contabilidade, até a parte de produção mesmo, chão de fábrica, custo agrícola, frota, enfim. Nós atendemos a todo o contexto administrativo e operacional desses 3 segmentos que a gente atua. E o sistema de vocês, ele trabalha justamente nisso, na compilação de dados, seria? Como que seria? É tudo, desde a coleta dos dados, né, onde nós usamos muitos dispositivos mobile, conexão com computadores de bordo de empresas, né, recepção de pedidos de diversas naturezas externas, no caso da indústria calçadista, até o processamento desses dados e geração de dashboards com informações e tudo mais de gestão. Então é de fato completo mesmo. Olha, o que eu vejo que
que ele agrega é um maior controle, né? De tudo que ocorre nas operações de uma empresa, né? Perfeitamente. Na verdade, é um controle total, né? Total, né? É um controle total. Total. De ponta a ponta do negócio. E vamos falar assim, olhando hoje para vários cenários, a gente sabe que tem vários empresários, empresas que às vezes ainda estão, vamos dizer assim, habituada ao processo manual. Né? A gente sabe disso, a gente citou empresas familiares e tem muitos que ainda, vamos dizer, não é só estar habituado, mas é o gosto também. Tem uns que têm o gosto realmente para aquela questão de compilar dados e fazer tudo manualmente e tudo mais. Hoje falando, igual a gente comentou, inclusive com o próprio pessoal da Neno, quanto que a questão do tempo hoje, quanto mais você sai na frente, mais você consegue acompanhar a volatilidade que existe hoje no cenário. Então, hoje, dá para um empresário que ainda está habituado nisso se prender tanto a isso? Então, acontece assim, nesses 3 segmentos que nós atuamos, quando você fala em usina de açúcar e álcool e indústria calçadista, essa realidade quase não existe de coisas manuais, porque já nasce tendo que informatizar, Sim. até pelas obrigações fiscais. Sim. Já no campo do agronegócio é um pouco diferente. Ali nós encontramos ainda muitas empresas, né? Porque você hoje considera uma fazenda ou um conjunto de fazendas como empresas. Sim. Mas ali a gente ainda encontra dentro dessas unidades familiares, trabalhos ainda feitos manualmente. O nosso grande desafio é conscientizar esse grupo no Brasil inteiro, a gente está falando aí em milhões de produtores rurais, que essa gestão agrega valor para eles, essa gestão automatizada, né? Tanto na economia de tempo, quanto na geração de indicadores que ele não consegue produzir manualmente. Com certeza. Então, nessa vertente, nós ainda temos muita gente fazendo controles manualmente. Já nas indústrias, aí é menos, porque a própria natureza... Já necessita. A operação já necessita. E a gente vê esse comparativo que no agro a pessoa não tem, às vezes, nem a própria visão, ou às vezes nem se enxerga como um empreendedor, ele se enxerga só como um agricultor, um simples agricultor, né? E realmente, às vezes, a expansão que tem, às vezes, o agro, hoje, a gente sabe que o agro é uma das potências no Brasil em nível excepcional, né? Então, a gente sabe que as operações, às vezes, o maquinário, às vezes, se evolui, mas a questão, igual você falou, da própria logística interna, de controladoria interna, às vezes não existe. Às vezes coloca só para um escritório externo de contabilidade fazer uma controladoria ou um pagamento só realmente de encargos mensais, mas não tem aquela fiscalização, aquele controle geral. Realmente é importante ter esse sistema. Hoje, fazendo uma parte apenas, hoje nós temos o nosso agronegócio é um dos mais tecnificados do mundo. Sim. Né? Isso na ponta da produção. Mas na ponta da gestão, às vezes o empreendedor ali, até com uma certa razão, né? O objetivo dele é produzir. Sim. Né? Mas às vezes o banco de dados dele é o porta-luvas da caminhoneta. Exato. Lá estão todas as notas, pagamento, aquela confusão. Mas lá na ponta, tecnologia de ponta, sim, total, né? Total. Vamos falar um pouquinho, então, assim, para finalizar da CHB dos sistemas. Mais de 30 anos, né, Mário? 37? São 37 anos. É uma trajetória muito longa dentro desse cenário. Para você, o que vocês estão visando hoje, assim, dentro do cenário novo de geração? Qual que é hoje o maior gargalo de vocês? Então, a gente sempre tem a questão da tecnologia como o ponto-chave da nossa operação. Nesses 37 anos, nós já trocamos a nossa tecnologia total umas 6 vezes. Umas 6 vezes. E toda vez que nós trocamos, a gente tem que jogar tudo que nós temos fora e fazer de novo. Nossa. E, cara, são 60 mil programas, são 6 milhões de linhas de código, são milhares de usuários, né, trabalhando com rotinas complexas. Então, esse é o nosso grande desafio. Hoje, nós temos na CHB tecnologia de ponta em todos os aspectos. Nós estamos hoje, inclusive, à frente da maioria dos nossos concorrentes no quesito tecnologia. Sim. Tá? Então, tudo que a gente faz hoje é pautado já em web, em nuvem, né? As ferramentas mobile todas são já utilizando as melhores tecnologias existentes. Então, o nosso grande desafio é manter essa tecnologia atualizada o tempo inteiro. Essa perca que vocês teve lá 6 anos atrás, então não é um cenário mais viável agora, né? Com nuvem, muito mais provável que não. Agora não, né? Hoje nós estamos totalmente atualizados, mas Sim. A gente fica sempre antenado no que está surgindo, né? No que está surgindo. Está surgindo por aí. Hoje o grande desafio é acoplar inteligência artificial, por exemplo, aos nossos produtos. Esse está sendo o nosso olhar agora. Qual a implicação isso teria, né? Qual a implicação teria e em quais locais dos nossos produtos nós podemos usar essa tecnologia. Para efetivar mais o trabalho. Então o nosso DNA é buscar a tecnologia o tempo inteiro para poder oferecer aos clientes o que tem de melhor no mercado. Falando já sobre tecnologia, acho que é bom a gente deixar
tem evidência que tem boa parte de bons empresários que às vezes não tem esse conceito de entender que a tecnologia já é uma realidade. E a gente fala em realidade de todo o cenário, desde uma comunicação, igual pessoas usam hoje o chat GPT para vários tipos de e-mails. Claro que eu como comercial, prefiro fazer o e-mail eu mesmo, porque acho que fica mais humanizado. Mas há muitos modelos que são muito bem feitos. Mas para conscientizar até mesmo as pessoas que estão nos acompanhando, Mário, a tecnologia hoje, para quem acha assim, um sistema, uma inteligência artificial, uma relação com qualquer mecanismo de tecnologia hoje, é algo, sei lá, para 5, 10 anos. Na verdade, é uma realidade presente já, né, Mário? Não tem mais nada para 5, 10 anos, cara. As coisas acontecem em meses, né? Então, começou o chat GPT, a inteligência artificial, que não é uma coisa nova, mas agora ela está se popularizando, ela entra e faz parte da nossa vida amanhã cedo. Então, daqui a pouquinho, os nossos celulares eles já vão estar todos aí equipados com inteligência artificial. Já estão, não é? Sim. Já estão. Então, às vezes, nós estamos conversando aqui, a gente está falando de inteligência artificial, e daqui a pouquinho você pega seu celular e vai ter um monte de propaganda de inteligência artificial. Justamente. Então, é ela mesmo olhando o que a gente está falando, capturando câmeras e tudo, capturando... É até assustador um pouco, som, né? É bem assustador. Então, você fala num carro, se a gente falar aqui em BMW, olha, eu estou pensando em comprar uma BMW. Daqui a pouquinho, então, tem uma propaganda de BMW no seu celular. Você fala, eu não procurei isso ainda. Isso é tudo inteligência artificial que está trabalhando nesses modelos. Sim. Né? Então hoje não tem mais 10 anos, sabe? Tudo para atender a nossa necessidade. Tudo, vai atendendo. A gente vai usando tecnologia sem saber. Realmente. O tempo inteiro. A gente está inserido hoje nisso e é inevitável e sem volta. Sem volta. Mário, mas voltando agora aqui, fazendo um contraponto, igual você falou, você sempre teve um olhar muito, muito válido para a gestão de várias coisas que você tem. A gente falou aqui da CHB, tem a Caulis, que é uma incorporadora sua, né? Inclusive uma gestão também que você faz na frente de empreendimentos imobiliários. Sim. Eu queria aproveitar aqui para colocar você e perguntar para você o que fez você voltar o seu olhar para o lado social, inclusive num hospital muito tradicional. A gente está falando do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec. O que fez você ter o desejo ou a ânsia de poder estar à frente de um hospital? A gente sabe que graças a Deus, a visão que a sociedade tinha sobre o hospital psiquiátrico mudou muito e viu efetivamente como que o resultado de um hospital psiquiátrico, na prática, ele beneficia muitas pessoas que necessitam de um tratamento específico. E lá atrás tinha um certo preconceito realmente sobre hospitais, colocavam-se como um dos lugares até piores do que penitenciárias. E eu queria que você fizesse essa colocação, como que foi para você, o que não vou dizer induziu, mas o que te incentivou realmente a se voltar para esse lado? Então, essa é uma história tão interessante. O meu avô foi barbeiro daquela instituição. Ele foi barbeiro do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec. Quando era ainda o chamado manicômio. Né? Com 400 leitos lá. Uhum. Então, eu cresci ouvindo falar em Allan Kardec. Mas eu nunca tinha me ligado a isso. Eu professo e sigo a doutrina espírita, a filosofia e a doutrina espírita há muitos anos, e um dos preceitos dessa doutrina é fora da caridade não há salvação. Uhum. É olhar o próximo, né? É você trabalhar juntamente com o seu próximo para que a gente possa evoluir junto. Então, com isso eu fui seguindo a minha vida. Em determinado momento eu fui fazer uma palestra lá no Allan Kardec e eu conheci, isso foi em 2014, eu conheci o Vanderlei Sintra, que era o presidente anterior. Uhum. E aí, terminando a palestra, conversando com ele, contei essa história do meu avô. Uhum. Meu avô frequentou essa casa, eu nunca tinha entrado lá, frequentou essa casa tal, e aí ele falou, mas você não gostaria de vir conhecer aqui? Eu falei, acho que sim. E aí ele me convidou. Eu fui conhecer, né? Eu falei, poxa, seria interessante, né? De repente, aí surgiu essa vontade de falar, talvez eu com o meu conhecimento de empreendedor, administrativo, talvez eu possa ajudá-los, né? Eu sabia das tremendas dificuldades que passava a fundação naquele momento. E aí o Vanderlei me convidou para fazer parte dos membros ali, né? Os membros da Assembleia. Sim. E no próximo ano, já em 2015, ele foi formar uma diretoria, ele falou, eu queria que você estivesse comigo aqui, para me dar uns conselhos, tá? E eu entrei como conselheiro ali. Uhum. Né? Com esse intuito de poder transferir um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo dessa trajetória toda, cuidando de empresa, tanto da minha quanto das empresas que a gente atende, porque é um cuidar da administração de um terceiro, e eu falei, poxa, eu preciso devolver um pouco, né, do tanto que eu recebi da sociedade, uma vez que eu venho lá de uma origem muito humilde, eu tive as oportunidades para poder fazer o meu trabalho, eu queria devolver um pouco.
E entrei no conselho com ele, fiquei 2 anos lá, a fundação quase quebrou. Olha. E ele já estava envelhecido, assim, envelhecido. Ele estava cansado, não é? Sim. Ele já saturado, né? Um pouco. Saturado. Ele ia fazer 70 anos, já 10 anos de fundação, e ele chegou para mim: Márcio, você tem que assumir isso aqui. Eu falei: rapaz, eu trabalho, tem um monte de coisa, eu viajo, como é que eu vou assumir isso? Né? Aí eu tinha conhecido o Fernando Palermo, que é o nosso vice-presidente lá. Falei: se o Fernando vier comigo, eu topo. Convidei o Fernando, mais jovem também, e o Fernando topou na hora. Aí nós fizemos uma parceria. Em 2017 nós assumimos a presidência da fundação com o propósito, eu, presidente, Fernando vice, com o propósito de fazer uma grande reformulação na fundação, adaptando a fundação aos novos modelos de saúde mental propostos pelo Ministério da Saúde. Onde preconiza-se um fechamento dos hospitais, enquanto hospitais, né, núcleos de internação. Naquela época nós tínhamos lá quase 300 leitos entre particular e SUS. Olha isso. E nós começamos a fazer, foi um trabalho hercúleo. E hoje nós estamos com uma fundação totalmente renovada, remanejada. Nós temos só 60 leitos de internação SUS hoje, que em algum momento aí também serão desativados. Esses leitos serão tratados em hospitais gerais, como preconiza a legislação. A grande dificuldade está sendo em encontrar esses hospitais para... Na sua visão, é equivocada essa medida? É equivocada, tá? Eu parei de brigar com isso em 2017, né? Não gera desgaste para você. Não, senão a gente tinha quebrado. Uhum. Né? Mas é equivocado por quê? Porque um hospital geral não tem capacidade de comportar as especificidades de um hospital psiquiátrico. Sim. Então é uma gestão totalmente, é uma linha totalmente equivocada, totalmente baseada em ideologia, baseada em gestão de gabinete, em gente que não está na frente. Que não olha a realidade. Não olha a realidade. Então, o mundo ideal para mim seria nós termos os hospitais especializados, talvez menores do que os anteriores, muito bem fiscalizados, né, humanizados, conforme nós fazemos no Allan Kardec. Não é? E você ter todo o aparato que tem da rede de apoio à saúde mental, que é muito bem-vinda e muito bem estruturada, mas fazendo uma parceria com o hospital. Sabe? Agora, do jeito que eles querem fechar os hospitais, numa ideia de Foucault lá atrás, né? Mas, enfim, de Basaglia, e aí a história fica longa, né? Aí fica a filosofia. Fica uma coisa mais longa, mas nesse molde que eles querem, nós vamos ter muitos problemas pela frente, entendeu? Então não concordo, mas o não concordar não significa não fazer. Porque não adianta você trabalhar como um Don Quixote. Né? A gente vinha trabalhando como Don Quixote, atacando o moinho de vento. E não dá. Então nós falamos, bom, que jeito nós vamos jogar esse jogo da melhor maneira possível, né, usando essas habilidades que a gente vem construindo com um grupo inteiro que nós temos ali de gestão, para poder reformular isso. Então hoje nós somos um grande centro de saúde mental. Né? Então nós temos várias atividades em várias frentes, lançamos 3 atividades novas semana passada, sabe? Então a gente não para por aí, e se não querem o hospital, ok. Cuidem das internações da forma que acham correto, mas nós estamos trabalhando aí com muito mais força do que estávamos antes. Para você ter uma ideia, quando entramos lá tínhamos 300 leitos, hoje nós atendemos 500 pessoas por dia. Olha isso. Temos convênios com a Prefeitura Municipal de Franca em 2 centros de atenção psicossocial, em 5 residências terapêuticas. Então nós temos trabalhos filantrópicos que nós estamos lançando também. Então são 500 pessoas. O ano que vem nós devemos quase dobrar esse número. Olha isso. Atender aí de 800 a 1.000 pessoas por dia, trabalhando com saúde mental, na área de prevenção, na área de psicoeducação e no tratamento direto psicossocial também. Não, e o benefício que a gente não consegue dimensionar, e eu convido você que nunca visitou o hospital a visitar, a gente não consegue dimensionar o benefício que isso gera para as pessoas que carecem disso. Eu falo porque eu conheço jovens que frequentam lá, eu tenho parentes que frequentam lá, e o quanto que aquela convivência, igual você falou, tem que ter a separação mesmo, porque a convivência justamente beneficia a ele se sentir pertencente a uma parcela da sociedade, e não excluso de uma parcela. Porque vamos ser bem sinceros aqui, nós sendo seres humanos, se você coloca uma pessoa que às vezes ela tem uma questão psicossomática em um ambiente de um núcleo que seja geral, a pessoa que está ali, eu falo porque na própria Santa Casa eu já vi pessoas, não estou falando no sentido de julgar, mas eu estou falando qual que é a impressão que a gente tem. Quando uma pessoa expressa um comportamento ou um simples surto, o que acontece? A reação nossa a uma pessoa dessa, você distancia, você exclui, você fica daquele jeito. Então, é muito válido o que você faz ali, e louvável demais, até te parabenizo
por tudo que você contribuiu ao Hospital Allan Kardec, por tudo que você fez para essas pessoas. E eu queria fazer uma pergunta que as pessoas não entendem, às vezes como empreendedor, que a gente não deve olhar só para esse lado do benefício do ganho. O que você pode colocar hoje? O que você mais ganhou? Qual que é o seu sentimento que você ganhou de tudo que você já construiu na Allan Kardec? Olha, eu vou te dizer uma coisa. A gente ganha muito mais do que dá, sempre. A convivência com as pessoas, né? O entendimento do ser humano que está do outro lado, sofrendo aquilo. Uma doença mental é algo terrível. Né? Você expressou aí que você teve familiares envolvidos no processo nosso lá, provavelmente de desenvolvimento humano. Né? Então você conviver com essa pessoa sem um olhar técnico especializado, você em casa, você fica de mãos amarradas, muito limitado, se sentindo impotente. Sim. Então o contato com essas pessoas, com essas famílias, né? O poder ajudar é algo assim maravilhoso, é espetacular, sabe? É espetacular. Então vale muito a pena. Nós passamos ali assim, passamos momentos muito difíceis. O ano passado nós estávamos quase quebrados, 3 milhões de reais de dívida, fechamos a ala particular nossa da geriatria, da clínica particular, depois de muito trabalho, muito estudo, muitas consultorias para entender se tinham saídas e entendemos que era o melhor. Fechamos lá os leitos SUS, que eram 120 e tantos, passaram para 60. Reduziu metade. Eu digo para você que foi a decisão mais difícil da minha vida. Foi a mais difícil. Eu já tomei muitas decisões empresariais na minha vida, mas aquela foi a mais difícil. Aquela foi a que me consumiu. E nem foi no seu ambiente, né? Não foi no meu ambiente. E assim, é uma coisa que não envolvia o meu dinheiro, não envolvia as minhas empresas, né? Mas foi a decisão mais difícil da minha vida. E foi a mais acertada, sabe? Porque foi muito duro, porque a gente teve que negociar com diretoria, com membros, com promotoria, com curador, com a sociedade, com o Estado, com todo mundo. E nós sabíamos exatamente o que estávamos fazendo. Nós já tínhamos analisado todas as possibilidades. Então estava bem consciente do que você tinha que fazer. Porque nós tínhamos que preservar a fundação para o futuro. Nós fizemos 100 anos o ano passado, então a gente falava, nós temos que planejar os próximos 100. Né? Então nosso projeto chama Projeto 200 anos. Sim. Então a gente sabia, nós passamos por um deserto enorme. Mas eu vou te dizer, hoje, olhando em perspectiva, eu faria tudo igual. É uma coisa assim, a sensação de você poder auxiliar o próximo, ela é indescritível. Com certeza. Ou seja, é aquilo que você falou sobre, inclusive, a própria religião, não é você só ter uma religião, é você praticar ela, você ter a vivência dela e do que ela realmente implica para as pessoas e o que ela implica primeiro para você também. Não adianta você ter só uma crença. Não, isso é rótulo, né? É só rótulo. Isso é rótulo. As pessoas, por exemplo, o Allan Kardec, ele é uma instituição de espírita, né? Então ela é uma fundação espírita Allan Kardec. Ela tem um viés espírita. Só que todo o nosso trabalho é laico. O nosso trabalho, ele não visa em nenhum momento nem para pacientes e nem para voluntários e nem para trabalhador qualquer questão doutrinária. Sim. Não tem. Você entendeu? Então, não é a difusão de uma religião, é a difusão de um bem. De um bem. Sabe? A religião, a doutrina que cada um segue é o rótulo. É aquilo que mais se adapta ao seu momento atual. Com certeza. Então nós temos lá grandes colaboradores que são evangélicos, outros católicos, outros espíritas da nossa linha. E a convivência é a mesma e a gente não está lá para fazer nenhum tipo de argumentação filosófica ou doutrinária, percebe? O nosso objetivo lá é auxiliar as pessoas que necessitam. Maravilha. Tá certo? Maravilha. Então é isso, é o ser humano. O ser humano. Aproveitando isso, queria que você desse um conselho, deixasse uma palavra para quem está nos acompanhando. Em qualquer cenário da vida, a gente sabe que as decisões elas são importantes. Tá pegando que você falou que essa foi uma das decisões mais difíceis que você tomou. Para você, qual que é o conselho que você daria para a pessoa sobre algum cenário difícil que a pessoa às vezes esteja, igual você falou, passou, e como ter uma certeza de tomar uma decisão correta? Olha, a palavra-chave para todo empreendedor, seja ele social, seja ele um empreendedor de mercado, é planejamento, cara. É você ter uma visão completa do seu negócio. A gente percebe muito nas nossas andanças aí por empresas do Brasil inteiro, que às vezes você pergunta para uma pessoa como está o seu negócio. Vai bem ou vai mal, mas como você sabe? Que dados você tem sobre isso? Sabe, eu estou falando assim, são dados, você tem que mergulhar mesmo. Né? Então, quando nós chegamos na fundação, a primeira coisa que nós perguntamos lá, de modo geral, é como é que nós saímos desse buraco? Como é que a gente para essa fundação? Se a gente tivesse que fechar hoje, o que sobraria? É entender a realidade. Entender a realidade. Ninguém sabia responder isso. Encarar ela também. Então, primeiro você tem que entender e depois encarar. Né? Ontem até a gente conversava num outro assunto e eu falei para você, a ignorância é o melhor sonífero que tem, não é? Porque se eu desconheço a situação, eu durmo bem. Mas às vezes eu estou dormindo em cima de uma bomba relógio. Não é? Então é conhecer, destrinchar essa bomba. Então foi o que nós fizemos. A gente faz isso nas empresas, não é? Que é olhar todos os cenários. Se eu tiver que parar hoje, quanto eu tenho de passivo tributário, de passivo trabalhista, não é? O que eu tenho aqui de oportunidades e desafios. Então
Primeira coisa, conheça a fundo, depois planeje. Né? Então, olha, tá bom, se eu fechar hoje eu quebro, ok, mas então o que eu preciso fazer? Quais as bombas que eu preciso desarmar aqui para que daqui 5, 10 anos eu esteja numa situação em que eu possa olhar para a minha empresa e falar assim, se eu tiver que parar hoje, eu consigo, e sobra ou não sobra dinheiro, mas eu não quebro. Né? A grande maioria das empresas não sabe se pode parar. Esse é o problema. Aí baseia até naquele, até é interessante a gente pontuar aquele livro que, só agora vai me fugir, Rápido e Devagar. Vale até pontuar esses dois sintomas que o próprio autor coloca. Às vezes as pessoas baseiam muito na indução, só no indutivo. E aí vai, que é o que ele falou, que é o primeiro pensamento. E você colocou muito bem, você não pode basear só na indução, você tem que ter algo concreto. E o concreto às vezes faz o que você falou, as pessoas ficam até preguiçosas de querer analisar o cenário que é, até com medo de analisar o cenário que é, porque já até tem uma percepção de que pode encontrar muitos parâmetros. Mas é só baseado nessa realidade, nesse cenário real que você consegue encontrar, que dali você consegue ter uma tomada de decisão para o que você vai fazer. Perfeitamente. Muito a bem pessoa colocado. congela, né? Quando ela não sabe, ela congela e ela não tem atitude nenhuma para tomar. Exato. Você veja nesse exemplo ainda da fundação ali, nós tomamos a decisão em março do ano passado de fechar essas alas todas. Poxa, nós demitimos lá quase 200 pessoas. Isso não é fácil. São pessoas valorosas que trabalharam conosco anos e anos, algumas décadas. Algumas pessoas tinham décadas de fundação. Mas ali era um ponto sem retorno. Sim. Ou nós faríamos aquilo naquele momento, ou se chegássemos até o final do ano, 6 meses depois, não tinha volta mais. Ou seja, poderia acabar. Iria acabar a fundação. A fundação ia chegar num momento de insolvência, seu patrimônio, ela ia sofrer uma interdição, por ser uma fundação de utilidade pública, e seu patrimônio seria leiloado e dissolvida a fundação. Né? E aí hoje, com essa decisão difícil, com essas situações difíceis de demissões e ajustes e arranjos e um custo pessoal enorme de todo mundo, nós estamos hoje criando projetos novos, olha que coisa. Atendendo a 500 pessoas por dia, podendo firmar convênios com a prefeitura, com o Estado, com a União e trabalhar principalmente no nosso propósito, que é a filantropia. Cada vez mais. A nossa ideia é trabalhar com filantropia cada vez mais, porque essa casa foi fundada para isso. Isso só foi possível a partir dessa tomada de decisão, pelo conhecimento que nós tínhamos de tudo aquilo que estava acontecendo lá. Parabéns. Né? Parabéns então, por ter lidado parabéns por ter lidado com um cenário crítico, difícil, mas ter conseguido olhar para o futuro e falado, com essa decisão a gente consegue ter um futuro. Perfeito, é isso. Parabéns. Muito obrigado. Ô Mário, vamos para a parte final, que a gente é bem objetivo, que eu disse para você aqui, para a gente encerrar nesses 3 minutos finais. Eu queria que você fizesse uma colocação agora assim, voltado para os empresários em gerais, empreendedores em gerais. Qual que foi para você, assim, 37 anos, né, de trajetória, qual que é para você, assim, o desafio de um empreendedor? Como que você acha que como que o empreendedor pode viver essa história que a gente sabe que hoje parece ser uma coisa, parece só de influenciador, mas é uma realidade que ela tem uma dureza, né? Ela tem uma parte por trás que ela é dura, que ela é difícil, que ela é aguerrida. E como que é para você? Qual que é a combustão sua que você deixaria de conselho do empreendedor? Planejamento. Essa é a combustão, é o planejamento. Tá? O empreendedor, muitas vezes, sobretudo o empreendedor técnico, aquele que é o cara que saiu do chão de fábrica, que saiu da engenharia, que saiu do desenvolvimento... Esse cara, ele acha que ele está sendo muito produtivo na ponta, né? Com as ideias dele, com o trabalho dele, com a força dele. E ele dedica pouco tempo ao planejamento. Sim. Entendeu? Inverte isso. Dedique 80% do seu tempo a planejamento e 20% você faz o que você quiser fazer. Tá? E você vai chegar no momento que você vai falar assim, se eu não fizer nada, tá tudo bem. Se eu fizer só o planejamento, eu posso ir embora para a praia. O planejamento reduz até o esforço. Reduz o esforço, porque aí a máquina gira sozinha. Né? Então, a grande sacada é planejamento. Então, aquele empreendedor que ainda não se debruça sobre um planejamento sistemático e obsessivo do seu negócio, ele precisa fazer isso. E às vezes, hoje você tem muitos cursos de gestão empresarial, MBAs, enfim. Esse foi um grande divisor de águas na minha vida. Sim. Quando eu fiz a pós-graduação em gestão empresarial, eu aprendi planejamento e eu falei, isso aqui, sem isso não tem como, não é? Mas às vezes a pessoa fala, tudo bem, eu fiz um business plan lá no começo e aí a empresa começou a operar. Não, planejamento é quase todo dia. Sim. Todo dia você tem que olhar para aquilo. Os cenários mudam. Os cenários mudam, você tem que vir adequando, você tem que vir ajustando. Então, para mim, a chave é planejamento. O desafio é você conseguir tirar o olho de lá onde você quer. Eu estou com o olho nas vendas, eu estou com o olho na produção e botar o olho no planejamento. E deixa as pessoas especializadas fazerem aquele trabalho lá. Né? A função do empreendedor é planejar, é avaliar riscos, é mapear o mercado, é em cima daquilo que ele tem.
Entendeu? Com então certeza. é difícil, porque a gente tem a tendência de estar na ponta. Não, eu vou atender aquele cliente melhor do que o meu profissional que está lá. Mas o teu papel não é esse. O teu papel é debruçar em cima do planejamento e dar a segurança para aquele profissional de que está tudo bem aqui em casa, entendeu? Que daqui 6 meses você não vai chegar e falar, viu, deu um problema tributário aqui, eu não tinha previsto e agora eu não tenho o que fazer mais. Sensacional. Sensacional. Parabéns. Maravilha. Mário, para a gente finalizar, uma pergunta que eu tenho feito para os nossos participantes aqui, os nossos convidados. Se você não fosse empreendedor, o que você seria? Seria empreendedor. Maravilha, Eu não tenho outra vocação. Não, eu não tenho. Maravilha. Eu gostaria de ser um jogador de tênis, mas eu machuquei o joelho muito cedo, com 19 anos. Aí o sonho desistiu. Então não teve mais jeito. Mas não, eu sou empreendedor, eu acho que a minha vocação é essa, eu vim para fazer isso, eu amo fazer isso. As pessoas perguntam às vezes, quando é que você vai aposentar? Eu digo, o dia que eu morrer. A minha esposa às vezes falava, não, quando a gente era aposentar, eu falei, bem, um dia eu cheguei para ela, falei, vamos parar com essa conversa, vamos alinhar isso aqui agora, né? Eu tô jovem ainda. Não, eu vou aposentar o dia que eu morrer. Exato. Porque é isso que eu sei fazer, é isso que eu adoro fazer. É claro que a gente vai diminuindo um pouco o ritmo, volume, né, em algum momento da vida. Isso não é o meu momento hoje, Sim. mas daqui 20 anos eu diminuir um pouco o ritmo, ok. Mas é o que eu vim fazer, é o que eu amo fazer. Maravilha. Vamos junto. Mário, obrigado novamente pela sua participação. Para quem não conhece a CHB, pode procurar aí tanto no Google, pode acessar diretamente o site, né? Tem as redes sociais, inclusive, também. Você que precisa, inclusive, de qualquer sistema e qualquer operação que você tem aí no seu negócio, pode contactar a CHB. Agradeço você novamente, Mário, por tudo que você colocou. Eu acho que você também que nos acompanhou pôde extrair muito do que o Mário colocou aqui. O quanto que empreendedor não se coloca rótulos, não se intitula nada, não se fica pegado só a um cargo, mas vive realmente o que faz. Então, eu quero te parabenizar por tudo que você já contribuiu para a Franca, o que você tem feito pela cidade, que ainda vai continuar fazendo, né? Que a gente sabe que você está à frente aí do hospital ainda. E ficou alguns pontos ainda para a gente pontuar aqui, mas é para aquela segunda entrevista, né? É justamente para isso. Mário, obrigado novamente, sucesso para você cada vez mais. Obrigado a você, sucesso aí pro seu podcast e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Pessoal, até a próxima edição do nosso Iso É Podcast.